Como que vocês avaliam a entrada da Rosana e o impacto dela até sobre o futebol da amiga de vocês, né? Das amigas, que melhorou bastante também, né? Acho que a Rosana já está sendo um diferencial. Ela entrou e deu um gás na equipe. A equipe está se sentindo mais motivada, mais viva. E pra você, Regina? Eu conheço pouco o futebol feminino, mas se ela falou isso é porque deve estar acontecendo mesmo. Você sempre acompanha os jogos do futebol feminino do Flamengo? Não acompanho. É a primeira vez nessa temporada. Outras temporadas já assisti. Mas esse é o primeiro jogo. O que você achou dessa primeira etapa do time? O que você acha que faltou para o Flamengo abrir o placar? Acho que faltou confiança no pé lá na frente para algumas atletas, mas também está muito frio, perigo de lesão também. Mas o Corinthians também é um time forte, né? A gente mais apanhou agora do que tentou acertar. Querendo ou não, a gente está jogando contra um time que é favorito até para ganhar, mas nos últimos jogos a gente veio melhorando, depois trocou o técnico, a gente tá numa sequência boa, vim aqui torcer esperando a vitória. Maravilha. E esse trabalho da Rosana Augusto, você falou da mudança, né? O que você tem achado dessa entrada dela como treinadora da equipe? Evoluiu bem, tá numa sequência de invencibilidade. Antes o time era meio instável, né? Às vezes não estava nem na zona de classificação. E não é pro Flamengo estar nessa situação, né? O Flamengo sempre está nas cabeças, tentando buscar as primeiras colocações e classificar bem pro mata-mata. E aí, galera, como vocês viram aí, o Meninas da Gávea em Pauta esteve presente no jogo do Canindé, onde aconteceu a partida entre Corinthians e Flamengo. Flamengo que perdeu por 1-0 esse jogo e viu aí a sua sequência de bons resultados ser interrompida. A técnica Rosana Augusto conheceu a sua primeira derrota à frente do Flamengo e agora vai pensar no próximo jogo contra a equipe do América Mineiro. A gente tinha uma expectativa muito grande com relação a esse jogo porque nós tivemos aí uma pausa para os jogos da seleção brasileira, para a data FIFA, então fica aquele sentimento de que o time conseguiu se preparar melhor para corrigir seus erros e aprimorar o seu jogo. Mas ontem a impressão que ficou foi bastante amarga, foi bastante ruim. Um Flamengo muito abaixo daquilo que ele vinha apresentando até a parada para a data FIFA. Foi uma noite também que marcou o reencontro da Ju Ferreira e da Fernanda com o seu ex-clube, o Corinthians, elas que atuavam pelo time das Brabas até o ano passado e nesse ano estão vestindo as camisas do Mengão, defendendo as nossas cores, e marcou esse reencontro também. Mas sobre o jogo, o que a gente pôde observar desse Flamengo de ontem após a parada dessa data FIFA? Como eu falei, havia essa expectativa, porque a gente esperava que o Flamengo pudesse apresentar um jogo mais aprimorado, referente ao que vinha sendo feito, mas o Flamengo, a princípio, resolveu respeitar o Corinthians, e é importante que se respeite mesmo. A gente está falando daquela equipe que é a equipe a ser batida no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, na verdade. Então era importante ter respeito, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de ousadia para o time do Flamengo no jogo desta segunda-feira, né, a partida que foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo assumiu uma postura um pouco mais defensiva, esperou mais no seu campo para tentar sair nos contra-ataques, explorar os contra-ataques da equipe do Corinthians, já que o time alvinegro teria mais a iniciativa do jogo mesmo, por jogar em casa, diante da sua torcida. O Corinthians é um time que busca sempre ser o protagonista dos seus jogos, então o Flamengo resolveu esperar um pouco mais para sair nos contra-ataques. Defensivamente, eu acho até que o Flamengo teve um bom comportamento ontem, sobretudo no primeiro tempo, né, quando o jogo terminou 0-0. A atacante Johnson, escalada pelo técnico Arthur Elias para representar o Brasil na Copa América, deu bastante trabalho para a nossa defesa, mas a maioria das disputas as nossas zagueiras conseguiram
ganhar, conseguiram vencer. Então isso foi um bom duelo e defensivamente o time esteve bem. O grande problema era quando a gente recuperava essa bola, o time não tinha muita alternativa, errando muitos passes, errando muitas tomadas de decisão, e teve um mérito da equipe do Corinthians também. O Corinthians sacou que a Jô Ferreira ela tem sido essencial para essa fase de transição da equipe do Flamengo. Quando o Flamengo recupera a bola, ela é essa meia-campista que baixa para receber e ajudar na saída de bola do Flamengo. O Flamengo praticamente teve muita dificuldade para isso, a marcação em cima da Jô era muito forte, havia muita perseguição em cima dela, e aí a gente não conseguiu oferecer uma resposta adequada para esse problema. Então a gente acabava se desfazendo muito da bola ontem, sem ter um contra-ataque bem executado. Não tem problema nenhum dessa ser a proposta de jogo, desde que a equipe conseguisse executar bem isso. Então o Flamengo acabou chamando muito o Corinthians para cima do seu campo. Além da nossa linha defensiva ter tido um bom comportamento ontem, eu acredito que a goleira Vivi Rosel também foi importantíssima para que o resultado talvez não tivesse sido um pouco maior. Então foi uma grande atuação também da Vivi Rosel, onde no segundo tempo ela foi até um pouco mais exigida. A técnica Rosana Augusto, ainda no primeiro tempo, promoveu uma mudança, tirando a Mariana Fernandes para a entrada da Laisa, sentindo que o time não estava conseguindo executar os contra-ataques com a rapidez que o esquema, que a proposta da equipe exigia. Ela coloca a Laisa ainda no primeiro tempo. Eu acho que, como a Mariana também fisicamente não está bem formada ainda, então a Laisa entrou com essa opção de velocidade, uma jogadora que já está um pouco mais acostumada com o nível profissional e fisicamente está um pouco mais formada do que a Mariana. Então a Laisa entrou com essa opção ainda no primeiro tempo, mas a grande verdade é que o Flamengo não fez um bom jogo ontem. Foi um time muito passivo, foi um time que poderia ter ousado um pouco mais sem deixar de respeitar o Corinthians. Novamente, o Corinthians é a equipe a ser batida do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Mas poderia ter tido um pouquinho mais de ousadia dentro do jogo de ontem, até por conta de tudo que o time vinha conseguindo fazer. Conseguiu fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que é o time que lidera o campeonato. Não foi um time totalmente acanhado contra o Cruzeiro. Muito pelo contrário, teve um bom equilíbrio entre saber a hora certa de se defender e de atacar. E eu acho que ontem o time não foi tão bem equilibrado nesse sentido. No finalzinho ali da partida, a equipe até melhorou, chegou muito mais na base da vontade, do vamos lá, da empurrância. A equipe do Corinthians, acredito também que deu uma certa cansada. E aí a equipe do Flamengo, naquela busca de tentar pelo menos empatar o jogo, acabou criando algumas situações de perigo. Teve um gol da Laisa que foi anulado, o chute da Vitória Almeida. A Laisa pegou um rebote da goleira, a bola bateu na zagueira, e aí a Laisa estava ali para completar, só que a Laisa estava impedida. Mas não foi um mérito da organização coletiva do time do Flamengo, né? Foi um time pouco inspirado ontem, um time que produziu muito mal ofensivamente e que foi muito acanhado. Agora o Flamengo vai para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo contra a equipe do América Mineiro. Vamos ver, é um jogo importante. O Flamengo precisa dar uma resposta com relação a esse jogo que passou contra a equipe do Corinthians. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente espera poder fazer mais vídeos como esse, mais coberturas em loco dos jogos do Flamengo nas competições. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações do Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.